Olá, turma! Hoje iremos fazer a revisão de Geografia com o tema Região Nordeste, que será o tema abordado na avaliação bimestral de vocês. Vamos lá! A região Nordeste é composta por 9 estados. Aqui neste mapa nós temos a sigla de cada estado que compõe a região Nordeste. Temos Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, cada qual com sua determinada capital. Vamos agora ver como ocorreu a ocupação da região Nordeste. Ocorreu através de 3 itens. Primeiro, a chegada dos portugueses, porque Pedro Álvares Cabral e sua tripulação aportou primeiramente na região Nordeste. Segundo, através do engenho de cana-de-açúcar. Com a vinda dos africanos para cá, houve uma mistura entre negros, brancos e índios que já moravam nesta região. E terceiro, invasões estrangeiras. Houve várias invasões para roubar as mudas de cana-de-açúcar. Então, aqui na região Nordeste, a ocupação ocorreu de várias formas. Então, nós temos um acervo muito grande cultural. Vamos olhar agora um pouco sobre a população da região Nordeste. Nós temos neste mapa várias cores. As cores mais claras indicam a parte da região Nordeste onde há menos concentração da população. E as cores mais escuras indicam onde há maior concentração da população. Então, irei mostrar para vocês agora algumas características da população da região Nordeste. Primeira característica: distribuição irregular. Por quê? Observando o mapa, vocês podem notar que a distribuição é irregular devido à maior parte da população se concentrar nos estados que são litorâneos, nas capitais litorâneas, e nos estados que não são litorâneos, que são interioranos, que são do interior da região Nordeste, há menos população. Então, muitas pessoas se concentram em determinadas cidades, superlotando elas, e em outras cidades a população é bem escassa. Outra característica: a região Nordeste ela é muito populosa, ou seja, há uma grande quantidade de pessoas que moram dentro dela. Porém, ela é pouco povoada. Por quê? É um amplo local, tem uma grande extensão, mas não é totalmente ocupada por essa população. Tem locais que tem muitas pessoas morando e tem locais que é bem escassa a quantidade de pessoas. Então, ela é muito populosa, mas pouco povoada. Muito bem, meu povo. Vamos agora olhar alguns trabalhos tradicionais da região Nordeste. Alguns trabalhadores desenvolvem atividades típicas na região Nordeste. E isso é muito importante para a economia desta região. O primeiro trabalhador que eu irei mostrar para vocês é o jangadeiro. Ele é quem trabalha na pesca. É muito comum, principalmente nas cidades litorâneas, como São Luís, como Fortaleza, a gente observar os jangadeiros. Eles trabalham principalmente na pesca para subsistência. Nem tanto para comercial, mas mais para subsistência, para poder sustentar sua própria família. Próximo trabalho tradicional da região Nordeste é o barranqueiro, que é aquele que percorre de canoa o Rio São Francisco, carregando pessoas, mercadorias de um lado para outro. Eles ganham a vida transportando de uma margem para outra do rio pessoas, mercadorias e entre outras coisas. Nós também temos o vaqueiro, que é aquele que cuida do gado no sertão. Muito importante no sertão, porque no sertão vocês sabem que é muito difícil a vida devido às chuvas bem escassas. Então, o gado lá é muito importante. Nós também temos a baiana, que é um ícone, é uma imagem muito importante, uma imagem muito interessante que se encontra principalmente na Bahia. Ela é quem vende as comidas típicas. Nós também temos aqui a rendeira. A rendeira é quem faz as rendas. No interior do Maranhão, em outros estados da região Nordeste, as mulheres ganham a vida, fazem a renda de sua família, né? Quando eu falo a renda, fazem a economia da sua família através da venda dessas rendas.
Vamos ver agora alguns aspectos culturais marcantes da região Nordeste. Vamos adentrar um pouco ao folclore. Nós temos aqui a festa do Nosso Senhor do Bonfim, que acontece na Bahia. Temos aqui também as romarias, que acontecem durante todo o ano em várias partes da região Nordeste. Temos também as vaquejadas. Temos também aqui o carnaval. O carnaval, ele é muito interessante, principalmente em Pernambuco, onde nós olhamos esses grandes bonecos de Olinda. E nós temos uma festa que é marcante devido à grande cultura e grande riqueza da região Nordeste, que é o São João, a festa junina. A festa junina do Nordeste, ela é muito conhecida por ser uma das mais belas do Brasil. Vamos agora ver também um pouquinho sobre as danças e folguedos. Nós temos aqui uma dança muito importante que virou patrimônio cultural do Brasil, que é o frevo. Há mais de 100 anos, o frevo arrasta pelas ruas multidões. Temos também aqui o forró, que na região Nordeste é muito conhecido devido à sua forma diferente de ser dançado. Temos também aqui o Bumba Meu Boi, que é uma dança cultural que é apresentada na festa junina no Nordeste, porém pode ser mostrado também, devido ser um marco cultural da região Nordeste, pode ser mostrado em outras épocas. Vamos agora ver também algumas lendas daqui da região Nordeste. Nós temos o Saci Pererê, temos a Iara, Boitatá, Curupira e Lobisomem. Além disso, gente, nós também temos algumas lendas que são típicas de cada estado da região Nordeste. Por exemplo, aqui no Maranhão nós temos umas lendas que são estaduais, que são também municipais, como a lenda da Manguda, como a lenda da Ana Jansen, que são lendas aqui de São Luís. Então, cada localidade também da região Nordeste cria suas lendas. É uma região muito rica culturalmente. Entre os rios que percorrem a região Nordeste, podemos citar o São Francisco, o Parnaíba, o Mearim, o Pindaré, o Itapecuru e o Gurupi. São rios importantes para a região Nordeste, principalmente para o abastecimento e geração de energia elétrica. O São Francisco, também conhecido como Velho Chico, e o Parnaíba, também conhecido como Velho Monge, são os únicos rios permanentes. Ou seja, aqueles que são perenes, aqueles que duram o ano todo e não secam com facilidade. O nível da água baixa, mas não seca. Mesmo na época de seca, na época do verão, a água do rio, o nível da água continua lá. Os outros rios, como o Mearim, o Pindaré, o Itapecuru e o Gurupi, são rios chamados de rios temporários. Na época da seca, na época do verão, o nível da água deles desce tanto que o leito dos seus rios fica totalmente craquelado, ou seja, fica totalmente rachado, tá? Então, os únicos rios chamados de perenes ou permanentes é o São Francisco e o rio Parnaíba. Observação: o rio São Francisco é o único rio que atravessa o sertão todinho, gente, sem secar, e ajuda muito as famílias. Os rios do sertão, em sua maioria, são, como eu falei para vocês, são temporários. O Velho Chico, ele é conhecido desse jeito porque ele nasce em Minas Gerais, ou seja, na região sudeste, e desemboca no Oceano Atlântico entre os estados de Alagoas e Sergipe. O rio Parnaíba, é também conhecido como Velho Monge, ele passa entre os estados de Piauí e do Maranhão. É um rio muito importante para o Maranhão. Nos principais rios do Nordeste foram construídas hidrelétricas para fornecer energia elétrica para toda a região. No Rio São Francisco, destacam-se as usinas de Sobradinho, Itaparica, o Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso e o Xingó. No Rio Parnaíba, foi construída a usina Castelo Branco. Ou seja, esses dois rios grandes, que é o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba, além deles abastecerem de água toda a região Nordeste, eles também são importantes para a formação, para a geração de energia. Sem eles, não teria como abastecer a região Nordeste com a energia. Climas da região Nordeste. Nós temos, ao longo da região Nordeste, vários climas, que são tropical, semiárido e equatorial úmido. Vou agora explicar cada um para vocês. O clima tropical. Ele ocorre principalmente no sul da Bahia, centro do Maranhão e no litoral de todos os estados da região.
Esse tipo de clima, ele apresenta duas estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa. Ou seja, aqui no Maranhão ele é bem destacado. Nós temos um clima tropical. Tem o período de chuva, que é aquela chuvosa de janeiro, fevereiro, março e abril até maio. E nós temos depois o período de seca, que é de junho para frente. Aí já começa o período de seca. Então, o clima tropical, ele tem duas estações bem definidas, tá? Clima semiárido, que também é presente na região Nordeste. Ele abrange especialmente a região central do Nordeste, mas naquela parte ali do Ceará, Piauí, tá? Onde as temperaturas são elevadas durante o ano todinho. As chuvas, elas são irregulares, ou seja, às vezes acontece, às vezes não acontece. E há uma ocorrência gigantesca de estiagem. O que é estiagem, gente? Estiagem é quando realmente não tem chuva. Às vezes, no Ceará, como aconteceu no ano passado, choveu 2 meses e o resto do ano todo não choveu. Diferente é como eu falei para vocês do Maranhão, que chove janeiro, fevereiro, março, abril, 4 a 5 meses. Na região onde é semiárida, chove no máximo 2 meses, depois não chove mais. Então, nós temos esse clima semiárido que ele é característico da Caatinga, que vou mostrar para vocês já já. E nós temos o próximo clima, que é o clima equatorial úmido. Esse clima, ele está localizado principalmente a oeste do Maranhão. No Maranhão passa esses principais dois climas, que é o tropical e o equatorial úmido. Porém, só a oeste do Maranhão que tem o equatorial úmido, tá, gente? Onde as temperaturas são totalmente elevadas e as chuvas são abundantes. Ou seja, muitas chuvas durante muito período de tempo. É mais nas baixadas do Maranhão. Observação importante. O clima está diretamente ligado com a vegetação, que eu vou mostrar agora para vocês, tá? A vegetação de cada região está totalmente ligada ao clima. O clima semiárido está ligado à Caatinga. O clima equatorial está ligado à floresta amazônica e também às matas dos cocais. E o clima litorâneo, ele está mais ligado às dunas, aos mangues. Então, tudo isso e ao cerrado também, né? Eu vou mostrar para vocês agora, tá? A Mata dos Cocais é considerada uma mata de transição, porque está localizada entre a floresta úmida da Amazônia e o clima semiárido do sertão, ou seja, a Caatinga. Então, o clima dessa região varia muito, tá? Ela está localizada entre o Maranhão e o Piauí. Nesse local, nas matas dos cocais, é muito comum ter extrativismo vegetal, principalmente porque as palmeiras lá encontradas têm um valor comercial muito grande, que é o babaçu e a carnaúba. Que é muito utilizada nas indústrias farmacêuticas, de comércios, alimentícios e de celulose. Então, as matas dos cocais ela é muito importante para a economia tanto do Maranhão quanto do Piauí. A Caatinga, ela apresenta um clima semiárido, tá, gente? É um clima muito quente e possui vegetação com poucas folhas, que são adaptadas, claro, por períodos de seca, além de uma grande biodiversidade. Na Caatinga nós temos muitos animais, principalmente largatos, cobras. A Caatinga ela ocupa a totalidade dos estados do Ceará, de Alagoas, Bahia, um pouco da Bahia, um pedaço do Maranhão, um pouquinho de Minas Gerais, da Paraíba, de Pernambuco, de Piauí, do Rio Grande do Norte e de Sergipe. As principais características da vegetação da Caatinga são as árvores baixas, de troncos tortuosos e que apresentam espinhos e folhas que caem no período de seca, com exceção de algumas espécies, tá? Outra coisa, o que realmente da Caatinga é o marco da Caatinga, é a planta que você olhou e liga a Caatinga, é o cacto. O cacto, ele sempre está presente na Caatinga. Você olhou o cacto, você já liga a Caatinga. Porque o cacto é uma planta que ela necessita buscar água lá nos lençóis freáticos. As raízes do cacto são tão profundas que buscam água no lençol freático devido à falta de chuva. A escassez de chuva, como eu falei para vocês. No local semiárido, nós não temos chuvas abundantes, são chuvas irregulares. Então, os cactos necessitam buscar água nos lençóis freáticos. E como eles buscam água no lençol freático, eles não têm folhas, não necessitam ter folhas para poder fazer a transpiração, porque eles estariam perdendo água. Então, a Caatinga
Ela é característica principalmente da planta do cacto. O cerrado. O cerrado, ele abrange os estados não só do Nordeste, gente, mas também ele abrange do Norte, do Centro-Oeste, como Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Além de alguns enclaves no Amapá, Roraima e Amazonas que ele dá adentra esses estados, tá? Gente, o cerrado, ele é conhecido por ter gramíneas, ter árvores com troncos retorcidos, casca seca e muitos arbustos. Em alguns locais, ele apresenta árvores de grande porte, mas só em alguns locais. O cerrado ele foi muito devastado por conta da ampliação das áreas agrícolas. Ou seja, é um local muito rico de biodiversidade, mas que hoje está sendo muito devastado, principalmente na região centro-oeste, para poder a agricultura crescer. Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela está presente em 17 estados brasileiros. Era para estar presente, né, gente? Porque se nós formos comparar a Mata Atlântica inicial e hoje em dia, ela já foi devastada cerca de 83% dela. Ela passa pelo Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Então a Mata Atlântica ela era muito extensa. Porém, devido ao desmatamento, ela começou a diminuir, a regredir, tá? A Mata Atlântica ela é uma vegetação tropical densa, com árvores médias e altas. Ela abriga também uma grande variedade de espécies, tanto animais quanto vegetais. Gente, nós vamos ver agora sobre a transposição do Rio São Francisco. O governo federal ele fez uma proposta que incentivava a transposição do rio para que a região Nordeste recebesse igualmente todos os estados água. Devido àquela situação que eu falei para vocês, principalmente nas regiões que são semiáridas, que não tem chuvas constantes, as pessoas estavam passando sede e acabavam fazendo aquele processo que nós já trabalhamos em geografia, que é o êxodo rural. Saíam de suas casas, abandonavam suas casas à procura de água, de emprego, melhores condições de vida. Então o governo federal, querendo diminuir isso, fez o projeto da transposição do Rio São Francisco. Vamos entender um pouco, ver suas vantagens e suas desvantagens também. Vantagens da transposição do Rio São Francisco. Primeiro, prioriza a distribuição da água pelas barragens, o que nenhum projeto contra a seca faz. Ou seja, divide a água igualmente nas barragens. Segundo, aumento do número referente a emprego e renda na região. Claro, gente, se no sertão agora vai ter, no agreste vai ter água, vai aumentar emprego. Por quê? Vai ter água, vai aumentar emprego para agricultura, para pecuária, para locais de irrigação. Vai aumentar emprego em várias localidades devido à água. Terceiro, irrigação para propriedades rurais. Só que aí é uma vantagem, mas já entra também como desvantagem que eu vou citar logo em seguida. A irrigação para propriedades rurais, mas aqui não especifica, lá no decreto lá do governo, não especifica quais tipos de propriedades rurais, grandes ou pequenas propriedades. Vamos ver nas desvantagens? Desvantagens. O Rio São Francisco está sofrendo degradação. O que é degradação? Muito desperdício de água, muitas pessoas utilizando a água de forma desnecessária. Os canais que foram construídos, que não foram terminados, estavam transportando a água de forma irregular, contaminando a água, já é uma desvantagem. Segunda, a energia elétrica ficará mais cara por causa do grande custo da transposição. Devido ao projeto sair muito caro, a energia elétrica que é fornecida pelo Rio São Francisco através das usinas vai ficar mais cara não para um, mas para todos. Terceiro, a pesca seria prejudicada, pois a reprodução dos peixes seria dificultada. Óbvio, se vai mudar o canal dos rios, se vai mudar como os rios correm, os peixes também vão mudar o seu trajeto. Isso vai dificultar a pesca das pessoas. Quarto, ambientalistas dizem que o projeto causará danos à fauna e à flora da região. Por quê? Para fazer esse projeto de transposição, gente, é necessário desmatar, destruir algumas
áreas de floresta para poder os grandes rios, os grandes condutores passarem, e também fazer o chamado alagamento de algumas cidades pequenas, tá? E último, a água não chegaria aos mais necessitados, mas sim aos grandes fazendeiros, foi o que eu falei anteriormente. Qual tipo de propriedade rural, grande ou pequena? Agora nós sabemos, grandes propriedades rurais são os grandes fazendeiros. E os pequenos? E as propriedades de subsistência, como é que vai ser? O território nordestino apresenta diferenças na paisagem, no trabalho e no modo de vida das pessoas. Por essa razão, a região foi dividida em 4 sub-regiões, que é a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Vamos conhecer um pouco mais de cada uma dessas sub-regiões? Muito bem, turma. Aqui neste mapa está bem destacado as 4 sub-regiões do Nordeste. Nós temos de verde o Meio Norte, que nós do Maranhão participamos. Nós temos de rosa o Sertão. Nós temos de lilás o Agreste. E nós temos de amarelo a Zona da Mata. Observação. Economicamente, a Zona da Mata é a que se desenvolve com mais rapidez e mais eficácia. Por quê? Porque se concentra no litoral do Nordeste. E vocês sabem que na região Nordeste a população opta por morar nas áreas litorâneas e muito pouco nas áreas interioranas. Então, vamos aqui observar as características de cada uma delas. Gente, só uma pequena observação. Observem que o mapa está demonstrando que alguns estados da região Nordeste não participam apenas de uma sub-região, mas de 3 ao mesmo tempo, como é o caso do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, Sergipe e da Bahia. Esses estados participam de 3 regiões ao mesmo tempo, que é o Sertão, o Agreste e a Zona da Mata, ok? Vamos primeiro falar sobre a Zona da Mata. A Zona da Mata é a área com maior número de habitantes e também é onde estão localizadas as principais capitais e cidades da região, que foi como eu falei para vocês. Ela é litorânea, então é uma área muito importante economicamente para o Nordeste. O clima da Zona da Mata é o clima tropical úmido, onde as chuvas são frequentes no outono e no inverno. A Zona da Mata ela tem grande desenvolvimento econômico, reunindo grande diversidade de indústrias como químicas, metalúrgicas, alimentícias, eletrônicas e têxteis. Nessa sub-região, também há o desenvolvimento de atividades turísticas. Gente, as praias nordestinas são maravilhosas. Então, a maioria dos turistas que vêm para o Nordeste, eles não vão para o Meio Norte, para o Sertão e para o Agreste. Eles vêm diretamente para a Zona da Mata, por causa das praias, dos pontos turísticos. Muitos nordestinos de outras localidades deslocam-se para a Zona da Mata em busca de oportunidades de trabalho, que é aquela movimentação pendular que nós já trabalhamos. Muitos deles se deslocam lá da Bahia e vêm para mais a litorânea da Bahia, porque nós temos a parte litorânea e nós temos a parte interiorana, que é a parte mais interior, a parte mais marginalizada desses estados. Então, muitas pessoas se deslocam ao longo do estado para chegar à Zona da Mata, procurando trabalho, melhores condições de vida, educação e saúde. Claro, onde se desenvolve economicamente mais rápido, melhor será a condição da educação, da saúde, etc. O Agreste. O Agreste, aqui que está mostrado de lilás, é a menor sub-região nordestina, gente. Ela estende-se do Rio Grande do Norte até grande parte da Bahia. É a faixa localizada entre o Sertão e a Zona da Mata. Nessa sub-região, a falta de chuvas em alguns períodos pode comprometer o modo de vida e trabalho da população. Às vezes, passa meses sem chover, o que compromete a agricultura, a pecuária e até o modo das pessoas viver. Muitas delas acabam fazendo o chamado êxodo rural que nós já trabalhamos. No Agreste, a agricultura é praticada em áreas onde as chuvas são bem distribuídas durante todo o ano. Ou seja, não é em todo o Agreste que há produção agrícola. Por quê? Porque as chuvas no Agreste têm localidades em que há chuvas constantes,
separados entre verão e inverno, e tem localidades no Agreste que chove apenas um mês e o resto do ano é todo seco, então não tem condições de fazer uma produção agrícola naquele local devido à falta de chuva para irrigar as plantas. Sertão. O sertão, gente, que está aqui de rosa, é a área vizinha ao Agreste, dá para se observar. Ela é a maior das 4 áreas nordestinas e estende-se pelos estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e quase todo o estado da Bahia. As temperaturas são elevadas, apresentando mais de 40 graus Celsius no verão, ou seja, é muito quente. E as chuvas, elas são irregulares e escassas. Gente, nós já ouvimos falar, nós já vimos filmes que o sertão nordestino é muito quente. É o local onde se concentra a maioria dos cactos, daquelas áreas que não tem água, que o solo fica craquelado porque fica todo rachado. É um local muito quente. É daqui que a maioria dos nordestinos sai para fazer o êxodo rural para outras localidades, outras regiões, buscando melhores condições de vida, devido à falta de chuva, devido à falta de alimento, devido à vida difícil que é o sertão, tá? As temperaturas são muito elevadas lá. No sertão, dificilmente se tem agricultura comercial. Por quê? Devido à falta de recursos, devido a um solo bem rico em nutrientes, devido à falta de água. Então, a agricultura lá, que é no sertão é mais comum, é a agricultura de subsistência, onde os pequenos produtores vão tirar da sua própria roça o alimento para a sua família, para poder sobreviver. E por último, vamos ver a sub-região chamada de Meio Norte. O Meio Norte está localizado entre o sertão e a Amazônia Maranhense. Compreende os estados de Maranhão e do Piauí. E também é conhecida como Mata dos Cocais. Por quê? Porque é nesse local do Meio Norte onde está aquelas matas dos cocais que nós já trabalhamos anteriormente. Essa sub-região ela é cortada por vários rios, entre eles o Parnaíba, um dos maiores rios da região Nordeste, tá? Gente, a região Meio Norte ela é muito importante também. Além da região da Zona da Mata, da sub-região da Zona da Mata, a sub-região do Meio Norte também é muito importante por duas coisas. Primeiro, pela extração do babaçu, muito importante economicamente para a região Nordeste. É um dos produtos que mais cresce no mercado para ser extraído, porque são poucas as localidades que podem e têm essa plantação de babaçu, ok? Muito bem, agora vamos ver as atividades econômicas da região Nordeste se desenvolvendo nessas sub-regiões. Primeiro vamos ver a agricultura na Zona da Mata. A agricultura na Zona da Mata, ela se destaca principalmente pela produção da cana-de-açúcar, tá? Que ainda é um produto muito importante economicamente para o Nordeste. Observação. Lembrem-se que nós trabalhamos em história, que lá no período colonial, a localidade que mais se desenvolveu na plantação de açúcar foi a região Nordeste. Pois bem, até hoje, o açúcar ainda é um item muito importante para o crescimento econômico do Nordeste. Outro produto que é cultivado na região da Zona da Mata é o cacau, principalmente na Bahia. O cacau, gente, ele é o produto matéria-prima, ele é a matéria-prima para a produção do chocolate. Então, as grandes empresas investem bastante na produção do cacau na Zona da Mata, devido a ser a matéria-prima do seu produto. Por exemplo, bombom garoto, laca, todos esses produtos trazem também um pouco do cacau brasileiro. Temos também o desenvolvimento ainda na Zona da Mata e na Bahia também, em grande parte da Bahia, do tabaco. O que é o tabaco? Gente, o tabaco é uma planta que serve para as pessoas às vezes mascar, ela serve como forma medicinal. Muitas pessoas idosas utilizam no formato medicinal para fazer emplásticos, que é um tipo de medicina alternativa, porém é o produto principal para a produção de cigarros. E como aqui o nível dos brasileiros é um dos mais altos no consumo de cigarro, o tabaco continua crescendo e se desenvolvendo de forma rápida e trazendo economicamente dinheiro para a região Nordeste. Também nós temos o coco. O coco ele é muito consumido na Zona da Mata, principalmente
perto das praias, onde as pessoas vão para consumir ele ainda verde. E também na região da Bahia ele é utilizado para alguns pratos típicos e algumas outras receitas culinárias. Vamos observar agora a agricultura na região agreste. Vários produtos são cultivados nessa região. O primeiro produto que eu vou citar aqui é o algodão. Lembrem-se que lá naquela aula, na nossa aula de história, eu falei para vocês que além do açúcar, também nós tínhamos grandes plantações de algodão. Pois bem, até hoje o algodão também ainda é uma forma econômica do Nordeste crescer. Por quê? Porque além do consumo interno aqui dentro do Brasil, nós temos as grandes exportações de algodão para fora, tá? Porque nós possuímos grandes latifúndios que são produzidos, plantados e depois colhidos esse algodão. Depois disso, nós temos também no Agreste a plantação de feijão. Devido à grande variedade de feijão que nós produzimos, também o Agreste vem crescendo consideravelmente no mercado. Nós também temos o café. Até hoje também nós temos o café como um produto que traz muito dinheiro e muito lucro para os brasileiros. Nós temos ainda grandes plantações de café e esse café não é utilizado apenas no Brasil. Ele também é exportado para outros países, sendo um dos melhores cafés já considerado no ranking internacional. Nós também temos a plantação do milho, uma parte muito importante da plantação do Agreste, porque serve também para consumo das pessoas. O milho ele é plantado comercialmente para a venda, mas também para a agricultura de subsistência. O milho é fonte de alimento para muitas famílias que não têm uma renda boa e que acabam ficando sem comida. Então, uma forma deles utilizarem o milho é a canjica, é a pamonha e outros pratos típicos do Nordeste. Vamos agora ver a agricultura no meio norte. A agricultura no meio norte ela é baseada em cima de dois produtos. O algodão e outro, a plantação de arroz. Como já tem parte no Nordeste que é a produção de algodão, o algodão ele não predomina tanto na região meio norte, mas tem grandes plantações. Mas o que predomina mesmo é a produção de arroz. A produção de arroz na região meio norte, principalmente para dois estados, Piauí e Maranhão. A agricultura no sertão, ela baseia-se em cima da produção de alguns produtos, como o milho, a mandioca, o feijão, que nós já vimos anteriormente. Porém, o que se destaca realmente no sertão é a mandioca. Por quê, gente? Devido ao clima quente, devido à falta de chuvas, devido à escassez de água. São poucas as plantações que tem e as plantações que mais se destacam é a de mandioca, tá? Observação importante. Em todas as áreas do Nordeste, todas as sub-regiões, nós temos a plantação de soja, porém não é em grande escala como em outras regiões brasileiras. Porém a soja também aqui no Nordeste, ela é de grande valor econômico para o Brasil. A pecuária na região Nordeste, gente, se destaca principalmente no sertão, destacando-se, claro, a criação de ovinos e de caprinos, ou seja, de ovelhas e de cabras. Muitos animais são criados soltos na caatinga. O principal estado da região Nordeste na criação de ovinos e caprinos é a Bahia, seguido do Ceará. Observação importante, porque esses dois tipos de rebanho, esses dois tipos se destacam. Por quê? Porque eles, gente, são adaptados para se alimentar de grama e de plantas de baixa qualidade. Vocês sabem que na região do sertão nós temos chuvas escassas, pouca vegetação, pouca grama. Então qualquer alimento que eles encontram, eles acabam se alimentando. Diferentemente dos bovinos e dos equinos, ou seja, dos bois, vacas e cavalos, esses dois animais eles são muito mais resistentes para ser criados no sertão. No extrativismo da região Nordeste destacam-se os três tipos: o extrativismo animal, o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral. Nós temos no extrativismo animal a pesca, que é praticada em grande escala no extenso litoral nordestino. Muitas famílias sobrevivem da pesca e tiram o seu sustento de lá também. Eles pescam, utilizam para se alimentar e também para vender. No extrativismo vegetal, nós temos dois pontos fortes da região Nordeste, que é a carnaúba e o coco-babaçu.
Esses dois produtos, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles são utilizados nas indústrias, eles são utilizados como forma de decoração, além de ser utilizado nas fábricas têxteis, nas fábricas alimentícias, nas fábricas de materiais de pele, como óleo, sabonetes. Nós temos uma marca muito famosa que utiliza desses materiais para poder fazer seus óleos, seus sabonetes, que é a Natura, que é uma marca basicamente brasileira. Nós temos no extrativismo mineral a mineração e exploração principalmente do petróleo, gente, que se concentra principalmente no estado da Bahia, tá? Nós temos essa grande extração de petróleo e também nós temos a extração de sal, que é muito importante e é explorado nas regiões do Rio Grande do Norte, que é um dos maiores produtores de sal brasileiro. O sal que é produzido no Rio Grande do Norte, que é retirado lá, ele não fica apenas no Rio Grande do Norte, como vai para todo o Brasil e também para fora do Brasil. A indústria da região Nordeste. No Nordeste, além das indústrias extrativistas, ou seja, essas que nós acabamos de falar, que eu falei para vocês sobre a extração de babaçu, de carnaúba, além da mineração de petróleo, de sal, além dessas indústrias, nós temos indústria de transformação, que aproveitam os produtos agrícolas, animais e minerais da região. Destacam-se também a produção de açúcar e de álcool, além de fiação, tecelagem, de couro, de laticínios, de carnes e a petrolífera que eu falei para vocês na extração mineral, que é a mais importante brasileira, certo? Muito bem. Os principais centros industriais da região Nordeste estão localizados na cidade de Recife, Salvador e Fortaleza. Gente, essas três localidades, elas são ricas em indústrias. O comércio no Nordeste. Os maiores centros comerciais do Nordeste localizam-se nas capitais e em alguns municípios do interior, como Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus e Jequié, que se localiza na Bahia, Caruaru, Garanhuns e Petrolina, que fica em Pernambuco, Campina Grande, que fica na Paraíba, Sobral e Maranguape, que fica no Ceará, Mossoró, que fica no Rio Grande do Norte, Arapiraca e Penedo, que fica em Alagoas, Imperatriz, que fica aqui no Maranhão, que é um grande centro de revenda, Propriá, que fica em Sergipe, e Picos, que fica no Piauí. O Nordeste vende para outros estados e países, produtos como cera de carnaúba, petróleo, algodão e camarão. A região compra produtos como trigo, combustíveis e máquinas e etc. Observação, tá, gente? Nós do Nordeste compramos máquinas porque nós não temos uma indústria de desenvolvimento de máquinas. Transporte na região Nordeste. Na região Nordeste, eu botei aqui o transporte rodoviário. Nós temos duas grandes BRs importantes para o Nordeste. É a BR-116, que é a BR que liga o Nordeste ao Sul e Sudeste do Brasil. Então, é muito importante para o transporte de grandes cargas, de caminhões. Nós temos também a outra BR, que é chamada de BR-101, ou BR Translitorânea, porque passa pelo litoral, principalmente da Bahia, de Fortaleza. É uma BR muito importante também, tá? Porque liga também o Rio à Bahia. Nós temos também o transporte ferroviário. A rede ferroviária, gente, ela é pouco expressiva na região Nordeste, porém é muito importante, porque liga o sertão com a zona da mata. E é um local onde se transporta ferro e outros minérios. Também temos o transporte fluvial. O transporte fluvial, ele é utilizado principalmente em dois grandes rios, que é o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba. Ele é utilizado para transporte de pessoas e de materiais e mercadorias. A navegação marítima também é utilizada, gente, tá? Porém, ela é utilizada principalmente nos portos de Recife, Salvador, Fortaleza, Ilhéus, Maceió e São Luís. Nós temos grandes portos, principalmente um dos portos, a Alumar e a Vale utilizam para transporte de seus minérios. E por último, nós temos o transporte aéreo, que vem se desenvolvendo aos poucos na região Nordeste, mas já vem ganhando grande importância. Por quê? A maioria das pessoas optam por uma viagem
mais curta e menos demorada. Turismo no Nordeste, que essa é a fonte principal de renda econômica, de crescimento econômico da região Nordeste. Gente, a região Nordeste ela tem muitas atrações turísticas. As principais são as cidades históricas como Olinda e Porto Seguro, as grandes capitais como Salvador, Recife, Fortaleza, as praias, gente. As praias elas são exuberantes e atraem muitos turistas. A cidade de Nova Jerusalém, em Pernambuco, onde durante a Semana Santa sempre acontece aquela Paixão de Cristo ensinada ao ar livre. Nós temos também os mercados e as feiras típicas nordestinas, que são feiras únicas e de grande importância. E nós temos os parques nacionais, como o Parque da Serra da Capivara, no Piauí, o Vale do Catimbau, em Pernambuco, o Geoparque Araripe, no Ceará, e o Vale dos Dinossauros, na Paraíba. Todos esses parques nacionais apresentam vestígios pré-históricos, então também chama muita atenção. Muito bem, turma, espero que vocês tenham gostado da revisão. Bons estudos, boa prova, boa sorte e nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau.